Fala pessoal, beleza? Então vou mostrar para vocês como é que a gente trabalha com reformas aqui dentro do Revit, com o projeto de reformas. O primeiro passo que você tem que fazer é a configuração do teu template nas cores e padrões que você usa para projeto de reforma. Então como é que você faz isso, tá? Então vou abrir aqui minha pasta de templates e já vou deixar um alerta aqui para você. O que acontece, tá? O Revit faz muito isso, ele faz arquivos de backups, então você tem que tomar cuidado quando você vai abrir um arquivo para abrir a versão correta, tá? O que aconteceu aqui, ó? Tem aqui o template arquitetônico 2019.02, que é justamente essa versão que nós vamos trabalhar aqui, que ela foi melhorada para a questão da reforma. Então ele criou para mim, enquanto eu estava trabalhando com esse arquivo, o template arquitetônico 2019.02.0003. Então sempre que tiver algum número a mais aqui, significa que é um arquivo de backup, tá? Eu vou até deletar ele aqui para não confundir. Por que eu estou te dizendo isso aqui já no começo dessa videoaula? Porque tem muita gente que abre esse tipo de arquivo, que é um arquivo que o Revit salvou de forma automática como backup, e começa a trabalhar nele. Esse arquivo pode não ter tudo que você fez até o final. Todo aquele trabalho que você fez, toda a configuração pode não estar aqui, ó. Então eu costumo até deletar. Quando eu salvei, beleza, bonitinho esse de baixo, eu vou deletar o de cima. Então nós vamos abrir essa versão do template 2019, que é a versão que foi melhorada para a gente trabalhar com reformas. Então, mais um detalhe, tá? Lá no módulo de templates, você tem todo esse tipo de configuração e ajustes dentro do teu arquivo. Mas o que você precisa entender? Se você tem um padrão, por exemplo, de usar a cor vermelha para demolição, se tem uma parede lá, você quer representar ela numa cor vermelha porque ela vai ser demolida, você tem que configurar isso dentro do seu template. Porque se você não fizer no template, cada projeto de reforma novo que você abrir, você vai ter que configurar manualmente novamente. Então vamos abrir aqui esse template, tá? Sem mais enrolação, vou abrir ele aqui, ó, template arquitetônico 2019.02, e vou explicar para vocês por que eu estou mostrando essa primeira aula. Porque talvez o padrão que eu uso aqui para minha região não seja o padrão que você utilize para trabalhar com projetos de reformas. Então como é que a gente faz a primeira configuração, que é configurar, por exemplo, eu quero vermelho para demolido, eu quero azul para temporário, enfim, esse tipo de configuração, quero tracejado para determinado elemento. Então nós vamos vir aqui, ó, com o template aberto, tá? Não é um projeto não. Eu vou lá em gerenciar e vou pegar aqui a opção de fases, tá? Pego a opção de fases. Esquece essas duas abas por enquanto, tá? Só vou mostrar, eu tenho as fases de existente e nova construção. Filtro de fase, eu tenho 3 filtros de fases para reforma e um filtro de fase para o teu projeto comum. Se for um projeto que você só vai construir coisas novas, você não vai ter nada de reforma, nem temporário, nem a demolir, não tem nada existente, então eu deixo com esse outro tipo de filtro. Mas não preciso focar agora nisso, tá? O que nós vamos ver nessa aula é justamente a sobreposição de gráficos, que são os padrões que você vai utilizar para representar no teu projeto de reforma. Esse padrão é o que eu uso, você pode usar o mesmo, tá? Se tiver tudo de acordo, você já pode passar para as próximas aulas que você vai entender. Agora o que acontece? Às vezes você quer mudar isso aqui. Então lá para a fase existente, eu quero colocar uma linha cinza, ó. Então em linhas está aqui, ó, se eu clico aqui em cima, eu tenho lá padrão sólido da linha, a cor é um cinza e a espessura 1, vou dar um OK. No padrão de superfície aqui, ó, para colocar um padrão de cor, que seria o preenchimento, eu estou aqui como sobrepor, ó, sem sobreposição, sem sobreposição, sem sobreposição. Então eu não quero ter nada sobreposto a esse elemento, tá? Eu quero deixar só como linha mesmo, então vou dar um OK. Lá no corte, aqui a linha, ela tá com a espessura, deixa eu colocar até a espessura 2 aqui, ó, espessura 2. No corte, geralmente a espessura um pouco maior, né, ó, deixei aqui na projeção, que seria ali nas nossas plantas, baixa, espessura 1, e aqui no corte, espessura 2. E aqui a sobreposição também eu deixei 100 na parte de cortar, tá? Então essa configuração eu fiz aqui para o existente. Depois quando a gente começar nas outras aulas, montar aqui um cenáriozinho de exemplo de reforma, você vai entender melhor cada cor dessa. Mas o que você tem que saber agora? Que se você quer usar um padrão diferente para quando você já tem um objeto existente, você quer colocar uma cor verde, por exemplo, você teria que mudar aqui esses detalhes, tá? Demolido. Demolido eu coloquei aqui, ó, na linha, é uma linha tracejada, ó, espessura 1 para planta baixa e deixei vermelho. Já aqui no padrão de superfície, eu coloquei para ele preencher. Então, além dele colocar um tracejado, ele vai preencher o interior daquele elemento como vermelho, para destacar mesmo que ele vai ser demolido. Beleza? E aqui no cortar deixei linhas também, só aumentei a espessura. E no padrão também coloquei como preenchido, tá? Detalhe, você pode testar essa configuração que eu já tenho essas cores.
e depois, se você achar necessário que você tem que trocar, você abre o template e muda aqui as configurações. Já para o que vai ser novo, tá? Vou construir uma parede nova, vou colocar uma porta nova, eu coloquei aqui, ó, uma linha de espessura 3 para destacar o que é novo, tá? Poderia até mudar aqui, ó. Deixa eu colocar a espessura 2. Aqui o padrão deixei preenchido em amarelo. No cortar, eu deixo aqui, agora sim, a espessura 3 para cortar. E no padrão também preenchimento amarelo. Lá no temporário, eu coloquei uma linha tracejada de espessura 1 para planta baixa, projeção. O padrão eu deixei preenchido em azul. No corte, eu coloquei uma espessura 2 também em azul e também preenchido. Então o que você tem que entender agora é a configuração que você vai fazer. Ah, Thiago, no demolido eu não uso a linha tracejada, eu quero um outro tipo de linha. Então você clica aqui em cima, ó, vem aqui nesse padrão onde está demolido, e você poderia mudar, tá? Colocar qualquer um outro aqui, ó, tracejado diferente, enfim. Poderia usar outro padrão, tá? Eu não vou trocar porque é esse que eu utilizo. Ah, eu não quero vermelho, então você poderia trocar as cores também e fazer a configuração de acordo com o que você tem aí no teu escritório, na tua prefeitura, que às vezes a prefeitura pede uma cor específica, né? Um tipo de padrão específico para projeto de reforma. O que está aqui em material você deixa assim por enquanto, tá? Não se preocupe com isso. E você dá um aplicar e um OK. Então agora eu configurei o template, vou até salvar ele, que eu fiz algumas alterações. Então aula bem curta para você entender as configurações que você faz de cores e de padrão de preenchimento, vai ser tracejado, se vai ser uma linha sólida. Já nas próximas aulas a gente dá alguns exemplos e mostro como você vai utilizar de forma prática isso. Então beleza, já começa a próxima aula, que essa foi bem curta.